Olá, está começando mais um Saúde e Bem-Estar, programa especial gravado direto do Minas Tênis Clube, uma instituição que tem quase 100 anos de vida. Aqui, saúde e qualidade de vida sempre fizeram parte da história. Obrigada, Fernanda. É um prazer falar sobre saúde e bem-estar, em especial sobre movimento. Porque hoje, gente, um dos esportes que estão mais difundidos no Brasil e no mundo é a corrida. Vários corredores aí, amadores, profissionais, entusiastas, pessoas que estão conhecendo e se apaixonando pelo esporte, pessoas que inclusive estão saindo aí de quadros de depressão por conta da corrida, porque afinal de contas, gente, atividade física é um grande remédio para a nossa saúde emocional, né? Então hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre corrida, 5 quilômetros, 10 quilômetros, maratona, ultramaratona, e eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade, muita gente querendo botar o tênis no pé e sair correndo por aí, porque afinal de contas a corrida é um dos esportes mais acessíveis que existem, você só precisa de um bom tênis e espaço para correr e vontade de fazer acontecer, constância também para que isso aconteça. Então, pensando aí nas suas dúvidas, a gente trouxe aqui duas personalidades que estão envolvidíssimas com a corrida, que é o Theo, preparador físico, educador físico, que já corre aí há mais de quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A gente perguntou para ele no início, aqui nos bastidores, quantas corridas você já fez, Theo? Não tenho nem ideia, já perdi as contas. Isso é bom, né? Quando você perdeu as contas, quer dizer que você já fez o suficiente. E a minha querida amiga, influenciadora Nath Vasconcelos, que se auto-intitula corredora amadora, mas para mim ela é mais do que profissional. Porque, gente, uma pessoa para correr o tanto que ela já correu não é amador mais. Para mim, você já é profissional. Você já tem o meu respeito, amiga, porque eu acompanho ela há anos, né? Inclusive, a Nath foi no meu casamento há muitos anos atrás, há 11 anos atrás. E eu sempre te acompanhei, sempre te admirei, assim, a sua garra, a sua constância, o seu alto astral. Então esse programa, gente, está delicioso. Fique com a gente até o final, porque muitas dúvidas serão sanadas aqui com essas duas figuras. Theo, eu gostaria de saber, para o nosso corpo, qual é a diferença da corrida de 5 quilômetros para os 10 quilômetros? Essas distâncias 5 e 10 quilômetros são aquelas que a gente chama até como para começar a corrida, né? Os 5 quilômetros é uma distância bem interessante, principalmente para os iniciantes, porque a gente cria aquela meta, vamos correr seus primeiros 5 quilômetros. E depois a gente já pensa assim, correr os 10 quilômetros. Mas são duas distâncias assim, que é a base de todo o futuro do corredor. Todo corredor tem que passar por essas distâncias, até quem vai correr uma meia maratona, uma maratona. É muito importante desenvolver bem essas distâncias antes de pensar para frente, apesar que hoje a maioria pula esse processo, por falta de paciência, pelas redes sociais, que é aquele negócio, a gente vê, o pessoal pode fazer um tempo maravilhoso nos 5 quilômetros, mas se ela aposta que ela é maratonista, aí o status é muito maior de ser maratonista do que correr. Dá mais like, dá mais engajamento. Você fala para um corredor, vai correr 5 quilômetros, fala, vou correr só isso. E o iniciante é isso, eu acho que é uma distância principal para ele e ele respeitar esse processo de ir construindo aos poucos. Aliás, gente, um parêntese aqui. Theo falou uma coisa que a carapuça serviu, tá? Foi assim uma cutucada que ele me deu sem saber. Os erros, né? Aliás, essa inclusive é a próxima pergunta, dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas começam a correr. E eu vou falar do meu. Eu tinha isso de, vou fazer 5 quilômetros em 22 minutos na esteira. E eu ficava ali numa competição louca, eu comigo mesma, e para poder postar, né, mostrar ali na rede social, olha que eu consegui. Desenvolvi uma bursite trocantérica, né, lesionei meu quadril e hoje eu não consigo correr mais por conta dessa burrice e falta de preparo, de às vezes querer surfar ali na onda das redes sociais e não ter o preparo físico. Então, puxando esse gancho, Theo, quais são os erros mais comuns que esses entusiastas aí da corrida, as pessoas que estão querendo começar, cometem? É um dos principais erros que você citou, fica muito preocupado com o pace, que é aquela velocidade de corrida, né? Então ele quer correr hoje 5 km em 22 minutos, igual você falou. Amanhã ele acha que tem que correr para 21 minutos para falar que ele melhorou. E o treinamento não é isso, o treinamento é um processo que envolve carga, volume, controle disso. Tem treino que ele vai correr bem mais lento, é treino importante que faz parte. E geralmente, principalmente quem não tem instrução e só sai correndo, erra muito nisso aí, de falta de controle, principalmente dessas duas, carga e volume. E além disso aí é isso, fica muito olhando o treino do amigo, tem hora, vai, pega o treino do amigo, vai e faz. Então, o problema da rede social também, escuta muito a rede social, e tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente tem que filtrar ali, que é perigoso até.
Então, acho assim, principalmente quem está começando a corrida, acho o mais importante é arrumar um bom profissional de educação física, um treinador, para te orientar de onde começar, do que nós temos que fazer, quais etapas nós temos que passar, antes de sair correndo aí de qualquer jeito, 5, 10, meia maratona. Então, acho que isso aí que é o mais importante hoje. E é um esporte que a gente está vendo aí a loucura no mundo inteiro, que há 10 anos atrás eu escutava que era uma moda que ia passar. Hoje a gente vê que evento esportivo aumentou mais de 85% ano passado no Brasil. E número de corredores a gente nem se fala, né? São milhões e milhões hoje. E para quem nunca correu e sempre teve vontade de começar, qual é o primeiro passo? O primeiro passo que eu acredito é uma boa avaliação médica, né? Então a gente tem que passar pelo médico para ver como é que está a saúde atual. Em cima disso aí, com os resultados, procurar, como eu falei, um profissional de educação física para montar um planejamento em cima, não é só de treino, é em cima de rotina, como que a pessoa é no dia a dia de trabalho, de família, de alimentação, porque isso tudo envolve a gente pensar em resultado, principalmente resultado saudável, né? Não adianta eu falar com a pessoa, vai treinar 4, 5 vezes, se a pessoa tem uma rotina na semana que não permite isso aí. Então a gente tem que entender essa pessoa, ver quais são os melhores caminhos para a gente desenhar com essa pessoa, para ela ter resultado com segurança, com controle, com descanso. Que não é só treinar. O treinamento envolve, tem hora que o descanso é o melhor treino. Sejamos honestos, nem todo mundo pode correr, né? Dependendo do que existe ali, uma doença pré-existente, alguma coisa que impeça. Apesar de ser um esporte acessível, nem todo mundo está preparado, né? Assim, fisiologicamente falando. Preparado pode ser, mas todo mundo pode correr. E não precisa ser corredor. Pode fazer caminhada com corrida, ou a própria caminhada com alguns momentos de mudança de intensidade ali com trote. Então, isso tudo. Ou seja, é adaptável, então todo mundo pode treinável, correr. Então, retiro o que eu treinável. Mas, claro, com orientação do médico. Eu falo isso porque, o médico, por conta da minha bursite, eu não consigo correr. Então. Mas com uma lesão assim, a gente tem que ver o que causou essa lesão, o que a gente pode fazer para a gente diminuir essa dor. Se a corrida vai ser indicada no início, pode ser outro esporte. Meu sonho é voltar a correr, eu correr com a Nath, convidar para uma corrida. Aí, por falar em Nath, né? Nath, como é que você começou a correr? Quando que isso aconteceu na sua vida? Como que isso se transformou, assim, numa paixão, enfim, num hábito? Bem, eu sempre fiz esporte, desde muito pequena. Meu pai foi jogador de vôlei olímpico, então acho que o esporte sempre foi uma paixão da família. E eu comecei a correr quando eu saí do vôlei aqui no Minas também. Então, eu joguei vôlei até meus 15 anos. Quando foi com 15 anos, eu vi que o esporte de competição, de bola, tênis, vôlei, me dava muita ansiedade. E eu quis ir para um esporte que fosse um pouco mais leve. E aí eu fui para a academia, não gostava de musculação e fazia hora na esteira até minha mãe me buscar. E nessa coisa de fazer hora na esteira, eu comecei a gostar. Aí eu inclinava, aumentava a velocidade, ia brincando com a esteira, coisa que até hoje eu faço. E aí, de repente, meu professor da academia me deu uma inscrição, o Flavinho Viana, lembra do Flavinho? Acho que eu lembro dele, o Lourinho. Me deu uma inscrição de 10 quilômetros na prova acho que era Banco Real, ou teve uma antes, Nextel, tipo uma empresa que não existe hoje em dia mais, sabe? Entrega idade, mais de 20 anos atrás. E aí eu fui fazer essa prova, eu lembro direitinho, largava do Parque Municipal. Você tinha quantos anos? 15? Eu tinha 15 para 16. Uma menina, né? Menina. Novinha. Meu pai foi me levar, meu pai também nunca tinha visto o que era uma prova de rua. Eu lembro que ele foi me levar no centro da cidade, no Parque Municipal, no domingo, no feriado. Eu não vou te deixar aqui no centro sozinha de jeito nenhum. E todo preocupado, desci do carro, fiz meus 10 quilômetros. E aí ali eu apaixonei, assim, porque foi um esporte... Então a sua primeira corrida foi aos 15 anos e 10 quilômetros de cara? Foi. Eu acho que eu já ficava tanto na esteira que o Flavinho viu assim, acho que 2 horas essa esteira aí. E eu não vi o tempo passar. E aí eu lembro direitinho, assim, que foi assim... Primeiro, eu correr no centro da cidade, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, assim, eu vi a cidade... o centro da cidade é perigoso, mas ela já estava preparada para correr, né? Então, não ia acontecer nada. Lugar, assim, eu vi a cidade de um outro jeito, mas sabe? 20 anos atrás era tudo diferente, era bem diferente. Sem ser do carro, sem ser com pressa, sabe assim?
E além disso, eu tenho um esporte ali que está todo mundo junto no mesmo movimento, na mesma energia. E aí eu tinha um deficiente físico do meu lado. Sabe quando é uma coisa muito democrática? Eu olhei e falei assim, gente, que sensacional. Em qual outro momento da minha vida eu ia estar junto de tantas pessoas que no dia a dia têm uma realidade diferente da minha? E aquilo pegou a minha emoção de um jeito que até hoje é o lado da corrida que mais me emociona, porque é isso, né? Deficiente visual corre, deficiente físico corre. Cada um com uma motivação diferente, com um objetivo diferente. Uns correm por sacrifício, outros correm por prazer, por meta pessoal, outros, sabe assim? Então, acho que é um esporte que carrega muito significado numa coisa só. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. E aí eu apaixonei e nunca mais parei. O descanso e a constância são tão importantes quanto o próprio treino? Com certeza. A constância eu acho que é o principal, né? Que a gente evolui para ter resultado, o principal é a gente ter constância. Nada naquele curto prazo. O que seria constância? Correr todo dia? Não, correr com um período maior de programação de médio e longo prazo. Não ficar naquele treino muito concentrado em um curto período de tempo, que isso que leva muita lesão, querer resolver tudo muito rápido. E envolve, não tem jeito, constância com descanso são duas palavras que tem que estar o tempo inteiro caminhando. Que você faz treinos, e todo treino, dependendo do objetivo que você tem com ele, tem um período X de recuperação, até para você aplicar um novo treino. Então tem que dar um dia de intervalo, por exemplo? Depende do tipo de treino. Você pode correr mais dias, 5, 6 vezes na semana, mas você tem que ter uma sequência de programação de carga e volume, que dependendo da carga que você der num dia, no dia seguinte tem que ser um treino bem leve, até para ajudar você a recuperar do treino descanso, anterior. Então, mudar a carga e volume. É um descanso, é um treino leve. Ou é o próprio não treinar. Treinar também é um descanso. Que as pessoas não entendem isso muito. É hora que dormir, ficar quieto em casa, pode ser o melhor treino do dia. Mas você sabe que eu acho que é porque as pessoas se viciam um pouco na endorfina? A então corrida é isso, né? A gente quer correr, Cada vez a gente quer correr mais. Mas a gente tem que ter esse controle um pouco, de entender isso aí. E a corrida, principalmente, quanto mais a gente pratica, mais a gente quer correr. Então, é um esporte, por isso que eu acho que esse crescimento todo da modalidade no mundo inteiro. Porque você sente falta. O início é muito difícil, somente quem está começando, igual tudo que a gente começa na vida, mas quando a pessoa pega aquele costume de correr, aí é difícil parar. Perfeito. Nath, me conta, como que você concilia, eu sei que você é uma mulher super ocupada, você é mãe, você é empresária, além de ser empresária, você também é empresária no digital, né, como influenciadora, produzindo conteúdo, participando de eventos. Como que você concilia a sua vida assim tão agitada com a corrida, né? O preparo para a corrida e a corrida em si? Bela, eu acho que tudo na vida é a gente saber identificar as fases que a gente está vivendo. Eu acho que para mim, prosperidade é isso, é a gente entender a fase que nós estamos vivendo e dar o nosso melhor dentro dela. Então é claro que antes de eu me casar e virar mãe, eu tinha outra agenda. A minha vida era trabalhar e correr, fim, era isso. Depois que eu me casei e virei mãe, a gente vai assumindo outras prioridades. E é claro que hoje eu tenho cabeça muito boa, que hoje eu não consigo me entregar ao esporte como era antes. E tá tudo bem. Eu acho que a corrida hoje, ela assumiu um papel na minha vida muito mais de terapia do que de performance. Então, o momento que eu vivo hoje eu faço a corrida para me sentir bem, para eu ter ali meu momento de saúde mesmo, né? Quando eu tive um problema de saúde, que a gente vai falar depois, todas as consultas que eu ia, a primeira pergunta era se eu fazia atividade física, qual que era a regularidade, a intensidade. E aí a hora que eu falava que eu sempre corria, era uma cara de alívio nos médicos, porque é meio caminho andado. Então eu lembro que esse médico ele falou, olha, você vai ter agora a corrida como seu remédio. Não é nem mais o seu lazer, é o seu remédio. Então põe na sua agenda o momento da sua corrida e se te perguntarem, não, eu estou no médico, porque aí a gente leva mais a sério esse momento. Então hoje a minha relação com a corrida é muito de saúde e muito do meu momento comigo mesma. E hoje em dia eu tento fazer logo de manhã cedo quando eu acordo, porque os meninos vão para a escola antes das coisas começarem, então eu preciso daquele momento ali. Você faz esteira ou rua? Hoje em dia eu tenho feito muito esteira, que eu sempre gostei, assim, e desde que eu comecei, esteira para mim não é uma dificuldade, mas eu gosto muito da rua e eu gosto muito de subidas. Então eu treino lá onde eu moro, que tem mato,
Então, eu sempre me adaptei aonde eu tô. Então, eu viajo, eu pego o terreno que for e eu vou. Então, assim, eu não tenho muita dificuldade. E eu acho que é isso. Hoje a corrida tem esse lugar. Não estou numa fase de longas distâncias, então eu corro ali entre 7 e 10 e tá ótimo. Já não é longa de entre 7 e 10. Assim, para nós réis mortais, nossa, 7 e 10 para mim é um objetivo de longo prazo. O tempo tá curto. Eu acho assim, o bom da corrida é que se você tem 15 minutos, 20 minutos, vai correr com intensidade 20 minutos. Você sai moído. Você faz o quê? 5 km em 20 minutos? Ah, não, sei lá, uns 4,5, quase 5, vamos supor assim, se eu for pegar para fazer, eu acho que o bom da corrida é isso, eu não acho que 5 quilômetros é pouco, depende da intensidade que você põe. Se você fizer 5 quilômetros e pôr intensidade, às vezes vale mais do que 10. Então, eu gosto muito disso. Então, em dias com a agenda mais apertada, eu vou ali e faço 5, 4 que seja, mas num ritmo mais acelerado e fim. Então, acho que a corrida, além de tudo, ela ainda permite esse encaixe, mesmo se a agenda tá cheia. Eu quero falar depois sobre o seu diagnóstico, acho importante a gente trazer esse tema, mas antes de entrar nesse tema, eu quero só te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade pessoal minha. Você, como treinador, como educador físico, você vê benefícios, por exemplo, num treino HIIT ou um sprint, assim, comparado com a corrida, que leva mais tempo, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, uma corrida de 10 quilômetros, em comparação, eu falo isso para questões de saúde mesmo, e comparar isso com um sprint ou um treino HIIT, você acha que um tem mais benefício em detrimento ao outro ou não? Os dois têm depende do que você está procurando no momento, né? Os dois têm grandes benefícios, principalmente o HIIT, é um tipo de treino que você o HIIT, tem só para contextualizar, gente, é correr e andar, né? É um treino que também você consegue fazer ele com tempo muito menor durante o dia, né? Você não precisa gastar igual, por exemplo, você vai correr, treinar para maratona, para meia maratona. Você tem que dedicar algumas horas ali em alguns treinos, somente um treino longo. O HIIT não, você consegue realizar ele num tempo muito menor. Você diria que o quê? Então, mais para saúde cardiovascular ou para queima de gordura? O HIIT seria melhor? Para os dois, para queima de gordura, que geralmente você não vai estar queimando gordura ali diretamente na intensidade do exercício, mas na recuperação você vai ter... Aumenta o metabolismo, né? Então, isso tudo vai ajudar você a perder caloria, perder gordura. E a corrida é isso também, você tem os dois benefícios. Saúde cardiovascular, você fazer caminhada é um dos melhores exercícios que tem, principalmente dependendo da faixa etária. Perfeito. Então, e com prevenção aí... também de Alzheimer, a gente conversou com uma médica, né? aqui no programa. Eu acho que é Alzheimer, eu acho que hoje o ser humano tem que ter como, nem vou pôr entre a obrigação o esporte. Eu falo que a musculação para mim é uma terapia. Quando eu tô com raiva, e você tem prazer, malhar, faz é a melhor bem, coisa do mundo, porque eu sinto dor ali, parece que sai a raiva, assim, eu fico bem depois. Mas depois seu dia muda, completamente. Sua vontade, sua determinação é outra. É isso. Nath, você comentou sobre, né, uma fase aí difícil, desafiadora que você passou na sua vida, que você fez com que isso fosse uma informação pública, por isso que a gente está tocando nesse assunto. Eu tenho certeza que através da sua experiência você ajudou muitas pessoas. Então eu queria que você contasse, assim, resumidamente sobre essa fase que você viveu e como a corrida te salvou, assim, do ponto de vista emocional, mais porque o físico é óbvio, a gente sabe que a corrida é muito importante para a saúde, mas do ponto de vista emocional. Tá. É bom que a corrida, em várias fases da minha vida, ela sempre me salvou, né? E quando eu tive o diagnóstico de câncer de tireoide, foi em 2021. Eu estava fazendo meu check-up anual, o bom do esporte também é esse, né? Então eu sempre fiz um check-up anual. E aí tinha esse exame da tireoide, que sempre era um médico específico, que eu nunca tinha horário, eu deixava de fazer. E dessa vez eu falei, gente, quer saber? Vou fazer tudo aqui mesmo, matar isso e tal. Então eu fui acostumada sempre a ganhar 10 dos médicos, né? Atleta desde pequeno, tudo ótimo. E de repente, esse ultrassom, a coisa parou, fiz a punção e deu câncer de tireoide. E no começo foi um susto, né? Até a gente saber o que é, entender mais profundamente. A gente leva com o nome, câncer. Então, menina muito nova e tudo, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha cabeça, não de tireoide, não era nada que eu já tinha visto alguém perto que tivesse tido. Então, foi um susto muito grande, meus pais ficaram desesperados e tudo. Aí, no primeiro momento ali, até você ter muita informação, te dá um pânico, né? Câncer, vou morrer, e agora meus filhos, minha família. E eu acho que duas coisas que me colocaram em outro lugar,
foi a fé, né, a espiritualidade e o esporte. Então, eu continuei com os meus treinos, eu continuei com a minha vida ativa, era o que me fazia bem. E aí eu fiz a cirurgia, fiz a iodoterapia, e aí para comemorar, no ano seguinte, eu fiz a minha inscrição na Maratona de Nova York, que eu já tinha feito aos 23 anos, e ela tinha me marcado, porque é uma prova muito alegre. É uma prova que as pessoas não vão muito para tempo, é uma prova para diversão. Falei, para comemorar eu vou querer fazer Nova York. Isso foi em fevereiro, eu fiz a minha inscrição, que é em novembro a prova. Quando foi em outubro, eu fui refazer meus exames de acompanhamento e a gente identificou um linfonodo com um pouquinho de metástase. Então eu ia ter que repetir a cirurgia. E é uma cirurgia de cabeça e pescoço, né? Então não é uma cirurgia simples. E aí eu só ficava pensando na maratona. Foi muito legal porque me tirou o foco da doença. O foco de, nossa, de novo, não sei o quê. Eu estava assim, preocupada com a maratona. Cabeça forte nisso aí, né? Cabeça forte. E aí eu lembro que eu cheguei no médico, né, do doutor Fernando Maluf, que graças a Deus também corre. Então eu acho muito importante ter médicos que façam atividade física mesmo, porque eles têm a mesma cabeça sua. E aí eu cheguei e falei assim, mas doutor, não dá para eu esperar eu fazer a prova e eu volto e faço a cirurgia? Porque faltavam 2 meses só. Aí ele falou, olha, paciente meu descobriu um tumor, descobriu alguma coisa, eu tiro na hora, porque o câncer é uma doença muito traiçoeira. Você pode achar que é um tipo tranquilo, vamos acompanhar, que é lento, mas cada organismo é de um jeito. Do nada, ele pode ter um revertério e mudar tudo. Então, assim, descobrimos, tira. E aí ele me chamou no canto e ele falou assim, não vai falar isso com ninguém. Assim, quer dizer, ela com ninguém, mas tá falando. Ele falou, olha, eu te conhecendo do jeito que eu te conheço, você já corre há muito tempo, sua recuperação vai ser rápida, não cancela a sua prova, porque vai dar para fazer. Isso 2 meses antes. Mas operando antes? Operando antes. Fiz a cirurgia 45 dias antes da maratona. Eu no auge dos treinos longos, já batendo ali meus 28 quilômetros de treino e tal, papá. Fiz a cirurgia, abriu até aqui em cima, tirou. Aí eu lembro que na alta o médico, outro médico veio me dar alta e falou assim, olha, daqui 60 dias você pode começar a caminhar. Eu dei só pro meu marido, eu fiz assim, ele, calma, liguei pro Maluf, ele, olha, daqui 15 dias você faz um treino de uns 5 quilômetros. Se der teto preto, você ficar tonta, para e você vai tentando aos poucos. Se não der nada, toca a bota. Eu falei assim, soca a bota. Deu direitinho. Não senti nada. Passou assim 20 dias da cirurgia. Já fiz meus 26 quilômetros, com 21 dias da cirurgia, mais 30 quilômetros. Fiz a prova. Fiz no tempo bom. Não sentiu nada na prova. Não senti nada, só a dormência aqui, não sentia nada aqui, né? E aí eu lembro que foi assim maravilhoso, porque foi assim uma superação. E aí eu fui com mais alegria, com mais energia ainda. Me tirou totalmente o foco da tristeza de ter que fazer, né, outra cirurgia e tudo. E aí eu lembro que quando eu fiz a prova, e tem algumas ONGs, né, algumas instituições que correm, o tempo todo passava assim, gente com uma blusa aqui atrás, tinha uma frase assim, imagine um mundo sem câncer. Eu chorava. Então assim, eu meio que tive isso como uma missão na minha vida. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de falar e tudo, porque é um alerta, né? Eu viver aquilo tudo sem saber de nada foi muito ruim. Então que bom que hoje eu posso falar e ajudar algumas pessoas, né? Então nisso daí também eu já fiz outros exames. Já tive diagnóstico de uma mutação genética para câncer de mama e de ovário. Então, com isso, eu posso me precaver de outra forma. Então, mudou a minha visão em relação à minha vida. Eu achava que problema de saúde eu podia prevenir só com esporte e alimentação. É um grande ganho. Sim. Mas outras coisas não. Então, eu aprendi a lidar com outro olhar em relação à saúde. Isso que a Nath falou, gente, é algo que eu sempre bato na tecla com vocês. Não só como influenciadora, mas principalmente como nutricionista de formação, que mesmo os mais saudáveis poderão passar por diagnósticos como o da Nath, né? Uma mulher que corre desde os 15 anos, alimentação saudável, uma pessoa saudável, passou por isso, porque questões genéticas,
mutações genéticas, coisas que a gente não consegue controlar. Mas quando você tem atividade física na sua vida, você adoece com dignidade. Sim, você já é passa pela doença com dignidade, né? E mais fortalecido. Então, existe sim uma esmagante, imensa diferença entre uma pessoa sedentária passar por um diagnóstico de câncer e uma pessoa ativa passar por isso. E não só do ponto de vista fisiológico, mas eu acho que da mente também, né? Porque mente sã, corpo são. Quanto mais fortalecida está a mente, mais forte o nosso corpo se torna também. Bom, queria que vocês deixassem um recado final para quem está assistindo, começando com o Theo aqui, com seu olhar técnico, né? Para quem quer se aventurar aí na corrida, começar a correr, mas às vezes desiste ali, porque eu já passei por isso antes. Vem aquela falta de ar, ai meu Deus, eu não nasci para isso, não fui feito para isso, né? Quanto tempo demora para o corpo adaptar? Enfim, deixa aí seus conselhos e as suas dicas. Eu acredito, a primeira coisa é ter paciência, tudo vai acontecer no seu tempo, não queira acelerar demais o processo. Vai ser um processo de curtir, igual a Nath falou. É um exemplo que a gente tem no esporte, que foi uma das melhores corredoras amadoras de Belo Horizonte há alguns anos atrás e hoje está aí no esporte, numa nova realidade, feliz da vida. Então acho que isso é importante, curtir seu momento. O momento é seu, faz ele para você, não faz ele para a rede social. Seja feliz com o seu esporte, que aí você vai ter vida longa aí e tudo melhor. Você, Nath? Acho que o que eu poderia falar sobre a corrida é que, além de tudo, acima de tudo, ela é um super processo de autoconhecimento. E eu acho que o autoconhecimento está num pacote enorme. Então, na corrida, eu aprendi a me ouvir, a entender o meu corpo, a saber o que funcionava, o que não funcionava. E as lições da corrida eu levo para todas as áreas da minha vida. Então, com certeza é um esporte que eu sou apaixonada e que eu incentivo muito mesmo as pessoas. Fico feliz demais a hora que eu chego no Belvedere de manhã, aquele tanto de gente. Eu acho o máximo. E isso que o Theo falou, a corrida ela é um casamento, ela é um esporte para longo prazo. Então, realmente não adianta a pessoa ir na moda, empolgar. E eu acho legal essa coisa de compartilhar, porque um incentiva o outro. Mas não pode virar uma competição, uma cobrança, porque acima de tudo, gente, a vida ela tem que ser leve. Né? A gente já é cobrado performance em tantas coisas, né? Na maternidade, no trabalho. A corrida, se você não é profissional disso, relaxe e seja feliz. É aos pouquinhos. Eu estava contando que tem 23 anos que eu corro e eu lesionei 2 vezes. Porque isso é um equilíbrio, né? Um ano muito intenso, o outro menos intenso, e o corpo vai se adaptando, ele tem tempo para se acostumar. Acho que é o tempo, é respeitar o tempo. Muito bom. Bom, quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui, que abrilhantaram o nosso programa hoje. Obrigada, Nath. Obrigada, Theo. Ótimo. E o Saúde e Bem-Estar mostra para vocês que o movimento é uma escolha diária e é uma decisão que pode mudar a sua vida. Quero agradecer também à Rede Mater Dei pelo apoio, por escolher a saúde diariamente, por nos apoiar, né, não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Quero agradecer também ao Minas Tênis Clube, que há mais de 90 anos tem sido aí palco da história de muitos mineiros, e agradecer você também, que nos dá audiência aqui em cada um dos nossos programas. Continue conosco, nos siga no Instagram, aqui no canal. Já curte, já deixa seu comentário também para a gente interagir com você. E o Saúde e Bem-Estar irá continuar percorrendo aí outros papos, outros nichos para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Um abraço.